começando, sou o Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e hoje o nosso aulão express aí envolve análise combinatória, só a parte aí de arranjo, que é aquela ideia de questão, né, de quantas maneiras você pode fazer alguma coisa, de quantas formas, que também dá muita dúvida aí para todo mundo. Então, a querida e amada análise combinatória de todo mundo. Então, a ideia é que do arranjo você vai ter um processo de escolha na sua questão, tem que escolher alguma coisa, selecionar alguma coisa, e a ordem dos elementos vai fazer diferença aqui dentro. Então, para saber se é arranjo ou não, troca as coisas de lugar. Se mudou qualquer coisa, significa que a ordem importa, então é um arranjo. Daí, para responder questão de arranjo sem usar fórmula, pelo menos por enquanto, a gente só vai desenhar as casinhas, né, uns tracinhos aqui para contar o número de opções de coisas que a gente tem aqui dentro. Daí estou reforçando uma coisa aí, tem questão que não tem para onde correr, que você vai ter que usar a fórmula sim, então é bom saber a fórmula. Já teve questão de prova só perguntando qual era a fórmula do arranjo, para você marcar qual das opções era a correta, e aí toda questão que ele te der a resposta com fatorial, daí para quem não lembra, fatorial é quando você tem aquele ponto lá de exclamação, sei lá, se ele te der a resposta assim, 5 fatorial sobre 3 fatorial. Ou então, se ele colocar uma igual já tem em prova, que é tipo assim, 30 fatorial, 9 fatorial e 21 fatorial, por exemplo. Se ele estiver te dando a resposta, né, em termos de fatorial, ele não quer que você use os macetes que eu vou passar aqui agora, que é sem usar fórmula. Quando der com fatorial, tem que saber a fórmula para jogar na fórmula. Então é bom saber a fórmula decorada aí para esse tipo de questão. E não é tipo assim uma coisa assim rara, que só existe uma questão desse jeito, não. Nas que eu passo em sala de aula, eu coloco um bocado de questão, que é tudo em termos de fatorial, que você tem que usar a fórmula e não tem para onde correr. Aprendi sem usar a fórmula até hoje, nunca precisei desse negócio, e agora vem esse cara aí dizendo que eu tenho que usar a fórmula. Até parece que eu vou decorar esse negócio. É só não decorar então, desgrama, e perca lá seu ponto na prova de graça aí. Aí também quando não passar no concurso, por causa de uma questão dessa, eu vou pegar na sua cara esse fatorial. Então por enquanto sem usar a fórmula, só seguindo as ideias principais aqui, os princípios de análise combinatória. Nesse exemplo aqui, né, eu quero quantas senhas de 4 dígitos podem ser formadas com os algarismos de 0 a 9. Ó, se a senha que eu quero formar tem 4 dígitos, e como é uma questão aí de arranjo, se eu trocar os dígitos de lugar, se eu trocar os números de lugar, eu vou mudar a minha senha, então a ordem importa. Para responder esse tipo de questão, você desenha aí uma casinha para o primeiro dígito, para o segundo dígito, para o terceiro dígito, para o quarto dígito. Então, do jeito que tem que acontecer aqui, é o primeiro e o segundo, e o terceiro dígito, e o quarto dígito. Tem um conectivo E ligando todo mundo. Daí, se eu tenho que usar de 0 a 9, significa que eu tenho 10 opções de algarismos para o primeiro lugar da senha. Para o segundo continuam sendo 10 opções, para o terceiro 10 e para o quarto também 10. E como a gente tem um bocado de E aqui dentro, no E, tanto na probabilidade quanto na análise combinatória, significa multiplicação. Então onde tiver E você tem que multiplicar. Daí com certeza já vai ter gente vendo esse vídeo antes de eu terminar a explicação e pensando, ai não, tá doido, é 10, 9, 8, 7. Não, é 10 vezes 10 aí em tudo porque eu não dei nenhuma restrição. Olha como é que o povo é doido aí do vídeo, né? Tipo, às vezes acontece isso em sala de aula. Eu estou explicando uma questão que eu inventei, aí tem a galera dizendo que eu estou errado. Não tem como eu errar uma coisa que eu inventei. Olha o povo muito doido. Como eu não dei nenhuma restrição, vale tudo isso daqui. Pode repetir, pode qualquer coisa. Então vai ser tudo 10. E aí multiplicando isso aqui tudo, só você colocar um 1 aqui no começo e acrescentar esses 4 zeros que a gente tem aqui dentro. Daí significa que a gente tem 10.000 possibilidades de senhas. Aí agora sim, da mesma questão, com todos os dígitos distintos, eu continuo tendo a minha senha com 4 dígitos. São aquelas casinhas que eu tinha feito. Entre elas, a gente viu que o conectivo era o E, tem que ser o primeiro, e o segundo, o terceiro e o quarto. Agora eu estou pedindo os dígitos todos distintos. Então se na primeira eu tinha 10 opções e tem que ser distintos, eu já gastei 1 nessa primeira casa, sobra 9. Já gastei 1, sobra 8. Já gastei 1, sobra 7. E aí no E você tem que multiplicar isso aqui tudo. Agora é a hora que você dá valor na tabuada que você não aprendeu lá atrás. Olha aí, você tem 9 vezes 8. Aí não sabe nem responder isso aí, não é? Dá 72. Aí vezes 7. Vixe, agora que lascou tudo mesmo. Não sabia 9 vezes 8, agora ainda vezes 7. 72 vezes 7 vai dar 504.
e ainda tem que multiplicar esses 504 por 10, que é só acrescentar o zero no final. E aí você tem 5.040 senhas com todos os dígitos distintos. Então a análise combinatória serve para você não ter que listar todos os casos e ficar contando igual um doido, e na hora da sua prova você não vai ter tempo. Então é isso que você tem que fazer. Então esse foi o aulão express aí de hoje, envolvendo análise combinatória e mais especificamente a parte aí de arranjo. Se gostou, deixa aí seu curtir, se inscreve aí no canal se não for inscrito e aí divulga para seus amigos também. Então bons estudos para vocês e até mais.